Jornal. Câmara dos Deputados. Avança na Câmara a criação do Estatuto dos Direitos dos Pacientes. O projeto aumenta a punição para crimes cometidos com armas brancas. Lei da adoção busca simplificar processos e reduzir prazo de espera. Boa noite. Em vigor desde 2017, a nova lei da adoção simplifica processos e reduz prazos para quem deseja adotar uma criança. Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, relatou a proposta quando tramitou na Câmara. O deputado observa que, apesar de haver mais famílias inscritas no Cadastro Nacional de Adoção do que crianças à espera de um lar, o processo sempre foi lento e burocrático, dificultando a saída das crianças dos abrigos. Mas Sóstenes Cavalcante comemora as mudanças aprovadas na lei da adoção e acredita que o novo texto legal vai contribuir cada vez mais para facilitar os processos e reduzir a fila de espera. Hoje, uma família, para dar início e fim a um processo de adoção, será no máximo 9 meses o prazo estipulado pela nova lei. Isso traz uma agilidade muito grande e tenho convicção de que as filas de crianças ainda a serem adotadas no Brasil, nos próximos anos, tem uma tendência a reduzir drasticamente e espero zerar essa fila. O bom momento do Brasil seria que nós pudéssemos dar uma resposta nos direitos humanos e dizer que todas as crianças que estão hoje em orfanatos, em abrigos no Brasil, foram adotados. Acho que seria uma resposta muito positiva que a sociedade organizada deste país daria a esta parte da sociedade tão carente de um lar, de carinho e de afeto. Pela nova lei da adoção, o estágio de convivência, que é a etapa de contato entre a criança e a família que pretende adotá-la, será de no máximo 90 dias. Antes não havia tempo determinado. Já o prazo para a conclusão do processo de adoção é de 120 dias, prorrogáveis por igual período. Justiça. Vicentinho, do PT de São Paulo, ressalta que é fundamental combater e superar a intolerância religiosa no Brasil. O parlamentar é autor de propostas como a que cria o Dia Nacional do Candomblé e a que transforma as religiões afro-brasileiras em patrimônio imaterial da cultura brasileira. Outro projeto apresentado por Vicentinho dispõe sobre a responsabilidade penal e sanções decorrentes da prática de atos de intolerância religiosa. Mas tem um projeto específico, dentre tantos outros, que é o projeto que endurece a punição a pessoas que, por vários meios, sejam eles cibernéticos ou pessoais, adotam, estimulam, praticam a violência contra as autoridades religiosas, contra os símbolos religiosos ou membros de religiões, porque usam vestimentas adequadas à sua religião. Tenho assistido com horror posturas inaceitáveis e é preciso que o Estado brasileiro compreenda que a Constituição tem que fazer valer. Não é somente o direito à manifestação da sua religiosidade, como também a proteção. Aquecimento global, tempestades, catástrofes, as leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei, estes estão mudando a sua vida. Rádio Câmara ao vivo na internet. Acesse radio.câmara.leg.br. Segurança Pública. A Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto de Alex Manente, do PPS de São Paulo, que aumenta a pena para roubo com uso de arma branca, como facas, machados e tesouras, por exemplo. O deputado argumenta que a proposta vai corrigir uma lacuna deixada na lei, quando uma alteração no Código Penal aumentou em 2/3 a pena para roubo com arma de fogo, mas não definiu punição sobre arma branca. Alex Manente acredita que o aumento da pena vai contribuir para reduzir a violência. A arma branca vem sendo utilizada com frequência pelos criminosos, até porque a pena é mais branda e, obviamente, eles utilizam desse instrumento para poder cometer os crimes e ela tem um efeito lesivo extremamente grave. Então, é muito parecido e similar ao uso de arma de fogo. Sempre a punibilidade ajuda a coibir a violência. É necessário ter punibilidade e ter estímulo a que jovens tenham perspectiva de um futuro melhor e não se envolvam num crime. Para isso, precisa mostrar que quem comete crime é punido e perde a sua liberdade. Caso não ocorra lesão física contra a vítima, a proposta de Alex Manente estabelece pena de 18 anos. Hoje, a pena prevista é de 10 anos. E em caso de lesão corporal grave ou morte da vítima, a pena passa a ser de 30 anos. Projeto de Afonso Ram, do PP Gaúcho, que regulamenta o porte rural de arma de fogo, está pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara.
O deputado argumenta que, com o aumento da violência, é preciso garantir o direito dos produtores e trabalhadores rurais de protegerem suas vidas e de seus familiares, assim como seus bens materiais. Nós estamos vivendo um momento de insegurança. Não é um privilégio só das grandes cidades, mas a violência chegou no interior do interior. Esse projeto, que é o Porte Rural de Armas, é para que o agricultor, para que a família do trabalhador, do produtor, enfim, quem produz, trabalha e vive no meio rural, possa proteger o lado patrimonial, lá dos animais, das máquinas, dos insumos, mas principalmente da vida das pessoas. Nós precisamos proteger as famílias, porque lá no meio rural, as quadrilhas estão indo, sabendo que as pessoas estão desarmadas e desprotegidas. Não tem como buscar um socorro da Polícia Civil, da Brigada Militar, e na verdade, então, a gente precisa oferecer um instrumento mínimo para proteger as pessoas que estão vivendo no meio rural. Não é para armar o campo, é para proteger os produtores, os agricultores e trabalhadores rurais da criminalidade. Pela proposta de Afonso Ram, a licença para o porte rural de arma de fogo terá validade de 10 anos. Será restrita aos limites da propriedade rural e condicionada à apresentação de um atestado de bons antecedentes e comprovação de habilidade no manejo da arma junto à autoridade responsável pela emissão do documento. Na opinião de Aloysio Mendes, do Podemos do Maranhão, o modelo de segurança pública adotado no Brasil está falido, o que torna o país um dos mais violentos do mundo. O deputado defende medidas de modernização do setor, como a valorização dos policiais baseada na meritocracia, ou seja, no desempenho de suas funções. Aloysio Mendes também cita dados de 2017, quando foram registrados 63 mil homicídios, mas menos de 8% deles foram esclarecidos. O parlamentar afirma que os países que adotam o ciclo completo de polícia têm mais sucesso na elucidação de crimes. Nós temos países vizinhos nossos e países no mundo que esclarecem mais de 70% desses crimes. Por quê? A polícia que inicia a investigação é a mesma polícia que conclui essa investigação. É esse o modelo que nós precisamos adotar no país. Copiar modelos que dão certo no mundo todo. E o modelo adotado no Brasil já se mostrou falido e que não dá certo. A entrada única também é um modelo de polícia que dá certo no mundo todo. É aquela polícia onde o profissional entra na sua base e que vai alcançando os cargos pela meritocracia. É aquela polícia que o profissional que chega ao cargo de chefia chega pelo mérito. Então esses modelos que funcionam em todo o mundo e que dão certo precisam ser adotados no nosso país para que a população brasileira possa ter uma segurança de melhor qualidade. Trabalho. Está em análise na Câmara projeto que regulamenta em âmbito nacional a aplicação do limite máximo da remuneração mensal do funcionalismo público. Membro da comissão especial que analisa o tema, Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, salienta que o teto salarial do serviço público previsto na Constituição equivale ao vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de R$ 39.293. Mas Joaquim Passarinho alerta que sempre aparecem novas formas de incluir pagamentos e benefícios extras a alguns agentes públicos. O parlamentar enfatiza que é necessário regulamentar o que deve ser incluído no teto do funcionalismo. Nós sabemos que a nossa Constituição limita esse teto, só que ao longo dos anos, os poderes têm arranjado fórmulas de burlar esse teto. E se criou não só o teto, aí se criou a laje, o puxadinho, o forro, e foi se dando fórmulas de burlar esse teto e se colocou ajuda à moradia para todos, até para quem mora na sua própria casa, se coloca ajuda livro, ajuda estudo, ajuda educação para filho, ajuda alimentação, ajuda de tudo para que você consiga passar dessa barreira constitucional. Então isso é uma vergonha, nós precisamos regulamentar isso, dizer realmente o que está incluído dentro do teto, o que tem que computar para o teto e o que pode não computar. A grande maioria desses puxadinhos nós precisamos combater para que a gente possa ter a nossa Constituição respeitada e principalmente o dinheiro público respeitado nesse país. Política. Na opinião de Marcon, do PT gaúcho, o ex-presidente Lula foi preso para ser impedido de participar das últimas eleições. Ele entende que Lula é vítima de perseguição política porque, segundo o deputado, até hoje não há provas de que o líder petista tenha praticado qualquer crime. Marcon afirma que a prisão de Lula é uma injustiça e que na próxima legislatura vai resgatar a campanha Lula Livre por todo o Brasil. Inventaram
o Tiplex, o sítio de Tibaia, mas até hoje ninguém comprovou. Então tudo isso é perseguição política contra o presidente Lula. Nós precisamos que resgatemos novamente a campanha Lula Livre, se mobilizando no Brasil, porque até a ONU disse que o Lula poderia concorrer a presidente da República. O judiciário brasileiro não acatou. Então nós vamos começar campanhas pelo mundo afora para que o Lula possa sair desta perseguição política. O Lula está preso porque é um líder de esquerda no Brasil e no mundo inteiro. Agricultura. Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é um dos autores do projeto que já virou lei e que garante a renegociação de dívidas rurais e do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O deputado explica que a renegociação contempla diversos segmentos da agricultura brasileira, mas especialmente os agricultores familiares. Ele acrescenta que quanto mais antiga e menor a dívida, maior o desconto, que pode chegar até 95%. Um passivo de vários projetos da agricultura familiar, como por exemplo o Banco da Terra, o crédito fundiário, que está se arrastando desde os anos de 2002, 2003, eles têm um desconto de até 85% quando pagam suas dívidas em nome da associação e até 95% quando eles pagam de forma individual. Zé Silva explica que o prazo para pagar com desconto o Banco da Terra e o crédito fundiário terminou em dezembro do ano passado, mas outras dívidas ganharam prazo de mais um ano. Mas outras dívidas da região do semiárido brasileiro, nós conseguimos mais um ano que vence até o final de 2019, que aí são dívidas que não são do Banco da Terra e do Crédito Fundiário, mas outras dívidas dos bancos oficiais, do Banco Nordeste, do Banco do Brasil, que tem um prazo até o final de 2019 e um desconto que, dependendo da dívida, chega até 70%. No entendimento de Valmir Assunção, do PT da Bahia, a reforma agrária foi abandonada nos 2 anos e meio de gestão Temer. O parlamentar avalia que a situação não deverá ser muito diferente na administração do presidente Jair Bolsonaro. Na opinião do deputado, o novo governo, aliado à União Democrática Ruralista, elegeu os movimentos sociais como inimigos. Mas Valmir Assunção afirma que, a exemplo de outros momentos históricos, aqueles que defendem a reforma agrária vão perseverar na luta porque encontraram apoio tanto entre os brasileiros como na comunidade internacional. Mas nós já vivemos tempos difíceis. Foi no tempo de Fernando Collor, foi no tempo de Fernando Henrique Cardoso. Esse período foi muito difícil, o massacre de Eldorado dos Carajás, 21 sem terra assassinados, e nós conseguimos reagir com o apoio da sociedade internacional, com a solidariedade do povo brasileiro, nós reagimos naquele momento. E nós vamos reagir, porque nós vamos ter apoio da sociedade internacional, vamos ter apoio daqueles que lutam por democracia, daqueles que acreditam no nosso país, na necessidade de fazer a reforma agrária. Alan Rick, do Democratas do Acre, é contra o projeto que estabelece o programa Desmatamento Zero na Amazônia. A proposta foi aprovada na Comissão de Agricultura em 2012 e, desde então, aguarda a votação na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Na avaliação de Alan Rick, é preciso combater o desmatamento ilegal, mas não impedir ou inibir o desenvolvimento econômico da região amazônica. Sabemos que a Amazônia é o berço da biodiversidade brasileira, deve ser preservada, mas não podemos inviabilizar a atividade produtiva. Existe um projeto que está em debate, o projeto que estabelece o desmatamento zero, mas que inviabiliza a produção rural, a pecuária, a agricultura familiar na Amazônia. Nós não podemos inviabilizar a geração de riqueza, a geração de alimentos no campo na Amazônia. Podemos fazer tanto a preservação ambiental quanto a produção rural, inclusive uma produção mecanizada, de alta produtividade. Nós não podemos inviabilizar através de um projeto que tem um escopo muito bonito, mas que acaba errando o alvo. Deveria se chamar desmatamento ilegal zero. Aí sim, temos que combater o desmatamento ilegal, as invasões que acabam tomando uma área de terra e derrubando espécimes de madeira que são protegidas por lei. Isso tem que ser combatido, mas não a atividade produtiva, a atividade rural, o agronegócio e a agricultura familiar na Amazônia. O Câmara Mirim 2019 já abriu as inscrições para educadores de alunos do 5º ao 9º ano. Os professores e coordenadores vão poder se inscrever em 2 modalidades. Educadores parceiros para aqueles que já participaram de edições anteriores e novos educadores para aqueles que vêm pela primeira vez. Para se inscrever,
Os educadores devem mandar um e-mail para câmaramirim@câmara.leg.br com o seguinte tema: como podemos estimular o diálogo em sala de aula e preparar os estudantes para um debate em que prevaleça o respeito. As inscrições terminam dia 25 de janeiro. Acesse plenarinho.leg.br Câmara Mirim ou pelo telefone 61 3216 1804. Educação. Como professor de filosofia, Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera o projeto Escola Sem Partido um desserviço para a educação. O parlamentar defende que a escola seja um espaço de diálogo, onde todos possam expressar suas ideias. Para o deputado, Escola Sem Partido visa constranger os professores e impedir que os alunos tenham um pensamento crítico. Mas o projeto, tendo sido arquivado, Hélder Salomão afirma que é preciso permanecer alerta para que a matéria seja rejeitada se voltar a ser discutida. Felizmente, nós conseguimos barrar a tramitação no ano de 2018, mas eu já vejo movimentos na casa para que o projeto seja reapresentado em 2019. Nós estaremos vigilantes contra a proposta apresentada, porque ela não vai melhorar a educação brasileira. Pelo contrário, vai cercear o diálogo crítico, o pensamento crítico, porque educar não é transferir conhecimentos. Tem gente que avalia que o professor só tem como papel e missão transferir o que ele sabe. Então eu vejo que esse projeto ele precisa ser rejeitado, porque isso vai impor um pensamento único na escola. Não é escola sem partido, é escola de um partido só. E nós precisamos transformar as escolas em espaços, em laboratório de cidadania. Saúde. Avança na Câmara o projeto de lei que cria o Estatuto dos Direitos dos Pacientes. A proposta visa garantir a dignidade dos pacientes que precisam de atendimento na rede de saúde, como mostra a reportagem de Newton Araújo. Para garantir a dignidade e autonomia ao cidadão que precisa de serviços de saúde de qualquer natureza, em hospitais públicos e privados, está em tramitação na Câmara dos Deputados projeto de lei que cria o Estatuto dos Direitos dos Pacientes. De autoria do deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta já foi aprovada pelas comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Seguridade Social e Família. O relator na Comissão de Seguridade, deputado Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, explica a necessidade da proposta. É exatamente também criar os conceitos, as definições que estão relacionadas à questão do direito do paciente, a questão da autodeterminação, ou seja, a capacidade do paciente de se autodeterminar segundo sua vontade, suas escolhas, diretiva antecipada de vontade, ou seja, o paciente também, ele poder já previamente dizer que tipo de cuidado ele quer, o que ele não quer, trabalhar com o sentimento informado do paciente, ou seja, trabalhar com a dignidade do paciente. O texto aprovado assegura ao paciente o direito de indicar um acompanhante em qualquer momento do tratamento, por meio de registro no prontuário. A presença do acompanhante só será negada se o médico a entender como prejudicial à saúde ou à segurança do internado. O Estatuto também dá ao paciente o direito de ser informado sobre a procedência dos medicamentos que lhes são destinados e de verificar, antes de recebê-los, informação sobre a dosagem prescrita. O deputado Odorico Monteiro destaca outros pontos do Estatuto do Paciente. O Brasil é o país que mais vai envelhecer nos próximos 15 anos. Nós vamos envelhecer em 15 anos o que a Europa levou 100 anos para envelhecer, o que aumenta muito a responsabilidade, não só do SUS, do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, mas sobre a assistência integral à saúde e de equipes multidisciplinar para o paciente, por exemplo, em cuidados paliativos. A necessidade, por exemplo, de que a gente tenha política de cuidados paliativos para garantir uma morte digna, sem sofrimento, é fundamental. O texto aprovado assegura ainda proteção contra qualquer tipo de discriminação baseada em sexo, raça, cor, religião, enfermidade, deficiência, origem nacional ou étnica, renda ou qualquer outra. O projeto que cria o Estatuto dos Direitos dos Pacientes ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas não precisa ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Paulo Gonçalves e Tércia Guimarães. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.